a gente escutou aí alguns personagens. Eu tava falando do Marquinhos, porque eu fiquei muito indignado. A primeira bola que ele pegou foi no ataque, embora ele tenha entrado na lateral, no lugar do Cauã Moraes. Ele entrou no ataque. Aí o Pique tá narrando o jogo, para quem não tava vendo com imagem, não tava aqui no estádio, não tava vendo na televisão e ouvindo a Itatiaia. O Pique falou, o Marquinhos errou o passe, mas não é que ele forçou um passe, que foi um passe pra gol, uma assistência, ele tentou dar uma pifada. Não, ele não errou um passe daqui até ali. E de lá pra cá, isso foi a primeira participação dele. Ele errou tudo, até o lateral. Então, impressionante o Marquinhos. Eu tô falando das lições que ficam para hoje, né? Como a condição do Sinisterra, a condição do João Marcelo, que eu adoro, a condição técnica do Marquinhos, sabe? Eu acho que o Cauã Moraes, ele pode ser olhado com mais cuidado, com mais carinho. Talvez a jogada mais bonita do jogo, Thiago, tenha sido o Cauã Moraes. Aquela que ele dá uma finta rápida, assim, curta. Primeiro tempo? Que foi a finalização na trave do Matheus Pereira, né? Olha, mas o jogo tem tantos contrastes. Esse primeiro tempo, e aí você fala da trave do Gabi. O Matheus Pereira perde uma chance incrível para bater da entrada da área. Ele prefere dar o passo pro lado. E o jogo parecia muito controlado. O Cruzeiro estava muito confortável. O Piquetito usou o termo ataque contra a defesa. O Sport não passava do meio campo. Ali 20, 25, talvez até 30 minutos do primeiro tempo. O jogo era muito confortável para o Cruzeiro. A sensação que passava é a seguinte: questão de tempo. O gol vai sair. É questão de tempo. O Cruzeiro vai ganhar o jogo. Na hora que sair o primeiro, vai passar a boiada, né? Vai passar o primeiro gol, daí a pouco o Cruzeiro vai fazer 2, 3, 4, e o tempo foi passando, o Cruzeiro parecia ficar incomodado, e o Sport, repito, lutou muito e consegue um gol. E muita gente até nas redes sociais aqui, viu, Alê? Eu coloquei aqui no meu Instagram, no @SeuNomeSeuBairro, pra mim é uma falha do Cássio, não é um frango, não é um peru, mas é uma falha, porque a bola era inteira dele. Se ele tá ali, não sei se ligado no jogo, mais ativo, ele sairia com tranquilidade, ele pegaria a bola, espanaria a bola. O goleiro do Sport fez isso no primeiro tempo. Teve uma bola aqui que acho que era o Arroio, ia sair na cara do gol, ele já se antecipou e tirou. E hoje é praxe entre os goleiros o cara jogar mais adiantado. O Cássio, ele hesitou, ele voltou, ele deu 2 passos atrás ao invés de avançar. E aí, meu amigo, quando o Derek pega a bola, eu falei, nossa mãe, vai fazer o pênalti. Aliás, poderia ser pênalti, ia ser expulso. E o Derek quase perde o gol, cara. A bola... o gol aberto, o Derek acertou o pé da trave ainda. Mas assim, o jogo mudou muito de temperatura, de um placar extremamente... Placar não, um jogo confortável para o Cruzeiro, para virar um Deus nos acuda no segundo tempo. Teve algumas situações que acho que contribuíram para isso, né? Você falou do ataque contra a defesa. Ataque contra a defesa ruim, né? Porque o Cruzeiro tá toda hora de frente pro gol. Toda hora, não é que é uma defesa bem postada que conseguia bloquear as ações ofensivas do Cruzeiro, não. Por isso que a gente aqui no estádio ficou com a impressão, quase com a certeza, como você disse, que o Cruzeiro ia fazer o gol, era questão de acertar uma bola. E com relação ao gol do Sport, isso é condicionado, é de acordo com a última linha defensiva, né? A linha dos zagueiros ali, dos laterais, se eles sobem até o meio, o goleiro vira o líbero para essa bola longa. Isso é condicionado, isso aí não tem dúvida. Eu fiquei com a impressão que o Cássio estava mais para desligado ali e achou que em algum momento o Derek pudesse estar impedido. E aí quando ele percebe que não, já é tarde demais, ele dá uma titubeada que foi fatal para que o Derek se aproveitasse disso. Mas eu falava de alguns elementos que contribuíram, né? Desde o começo, acho que a contusão do Mateuzinho, depois a contusão do Jonathan Jesus, ficou muito vulnerável a defesa com o João Marcelo, infelizmente. Mas com o Jonathan Jesus também já não tava lá essas coisas, o né? Jonathan é um zagueiro que é bem técnico, que gosta de participar do momento ofensivo, mas toma ainda decisões equivocadas quando tem que defender, talvez pela juventude dele, é um cara de 21 anos. Mas de qualquer maneira, teve isso. Teve os jogadores que cansaram, tanto os que jogaram contra o Flamengo, e a gente citou aqui
por exemplo, o Christian, né, que entrou no primeiro tempo e ainda sentiu um desconforto, porque a perna estava pesada, como os que ficaram até o fim, como o Kaique, por exemplo, que normalmente tem ainda mais energia do que ele teve hoje, e os caras que não estavam jogando. O Arroio cansou, Cauã Moraes cansou, o Sinisterra machucou de novo. Então, você vê, na composição foi sobrando pouca gente. Entre os caras que estavam saudáveis e que tinham condição de decidir, foi sobrando pouca gente. Basicamente, o Matheus Pereira, que hoje tomou algumas decisões equivocadas. O Gabigol, que fez o gol, inclusive, que tentou e tal. Mas é isso, né? Então, foi muita coisa que acabou que não deu certo no Cruzeiro. No decorrer do jogo, e nessas aí, aquilo que a gente falou, né? A vitamina pro Leão. O Sport foi vendo que dava, vendo que... Vai lembrar, né, Tiagão, que no turno foi 4-0 pro Cruzeiro. 4-0. Fora o baile, né? Então assim, eles foram ganhando moral, confiança e foram acreditando que podiam sair pelo menos com um ponto. E em alguns momentos até ameaçaram ganhar o jogo, né, no contra-ataque, e fizeram realmente uma grande partida, que não muda nada pro Sport, mas que pra mim muda muito pro Cruzeiro. Muda muito esse pontinho aí pro Cruzeiro, pra caminhada do Cruzeiro, era pra ficar um ponto, como eu disse, de Flamengo e Palmeiras.